tarde, Inês Cabral. Eu tenho o maior prazer em entrevistá-la para a nossa primeira feira literária virtual da Academia Caxambuense de Letras, e eu sou uma das fundadoras. Você vê como é que eu sou jovem. Antes de começar a falar sobre João Cabral de Melo Neto, seu pai, eu gostaria que você me dissesse como é que foi a sua infância, sua adolescência, nessa mudança de países, de línguas e costumes diferentes. Deve ter sido bem confuso, não é não? Eu sei que você... Olha, foi... Eu sei que você está... O que vem ao caso, né? Eu quero comprar. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Eu ficava um pouco confusa, mas hoje, olhando para trás, eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu acho que eu tive muita sorte de aprender espanhol e francês com locais, e de aprender as culturas daquele lugar com locais também. Quer dizer, nunca me deixaram ilhada num colégio americano. Até hoje, meu inglês é inglês de colégio. Que coisa boa. Então, quer dizer que o que para mim seria uma loucura, para você foi um aprendizado muito bom, não é? E eu estou muito bom. Eu quero realmente ler o seu livro que vem ao caso, porque deve ser bem interessante. Eu já encomendei. Eu me diverti. Você se divertiu? Ai, que bom. Tá bom. Então, falando sobre o João Cabral, ele foi considerado, eu digo foi, por muito tempo, um poeta hermético, antilírico, seco. Só que eu acho que isso tem mudado através de pesquisadores como Antônio Carlos Sequim, até a Débora Couto mesmo, com o trabalho dela corporal. Eu acho que já houve uma mudança de pensamento em relação ao João Cabral. Olha, até ele morrer, ele era isso aí que você falou. Mas quando ele morreu, eu tomei para mim a missão de tirar esse rótulo dele. Porque assustava as pessoas não liam porque alguém disse a elas que era hermético. Entendeu? Então, eu batalhei bastante, e eu acho que a criançada hoje gosta muito de poesia. Inclusive, aqui perto da minha casa tem um botequim que tinha, antes da pandemia, tinha muita música ao vivo. E vieram me contar que teve um garoto, não sei o nome dele, que falou um galo sozinho não tece uma manhã, em slam, sabe? Sabe o que é slam? Não. É a poesia, o slam é a poesia da criançada das periferias. Eu já sei, jogando os braços, eles fazem junto com a fala. Exatamente, no ritmo, e falando no ritmo do poema, e dançando junto. É muito bonito de ver, eu gosto muito do slam. Muito bonito mesmo. Aliás, um poema dele que mostra que a gente não é ninguém sozinho, né? A gente precisa do social. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Bom, outra coisa, Inês. Ele é rigoroso. Ele era muito rigoroso com as palavras. Mas ser rigoroso não é sinônimo de ser hermético. Olha, eu notei isso em você, esse rigor com as palavras, quando você leu um texto numa entrevista, e eu notei que o seu texto é aquele texto que você escreve e depois vai cortando tudo que você acha desnecessário. Exatamente. Aí você herdou dele. Quando vai embora. Eu gostei muito do texto. E você vai publicar logo, né? É um livro de contos, né? Já tem nome? Eu estou trabalhando nele. Ele está virando uma mistura de romance com contos. Eu achei que você estava só com contos, pelo exemplo. Eu estava.
Eu estava, mas aí o editor me disse que só contos as pessoas têm preguiça de ler, que tem que ter um traço de um gancho entre um conto e outro. Aí, continuei escrevendo meus contos e buscando gancho, finalmente encontrei. E tem 2 semanas que eu comecei, ainda vai demorar um tempo. Tá? Vai chamar, por enquanto, vai chamar O Que Vejo Daqui. O quê? O que vejo? O Que Vejo Daqui. Olha, tá interessante, né? Tá vendo muita coisa aí, Rio de Janeiro não é fácil. Não, e quem está vendo não sou eu, quem está vendo é o Cristo Redentor, lá de cima do Corcovado. Deve ser uma visão linda. Eu já encomendei o que vem ao caso, então vou esperar sair esse para poder encomendar. Eu te aviso. O seu pai o João Cabral, foi um crítico social, sem se envolver totalmente, assim, como pessoa. Ele falava dos problemas de uma forma, assim, colocando, por exemplo, o Cão Sem Plumas. Ele aproveitou-se da decadência do Rio, daquela agonia do Rio Capibaribe, para poder falar dos problemas sociais, daquele catador de siri. De caranguejo. Caranguejo, né? Catador de caranguejo, siri do mar. Catador de caranguejo. Ele tinha uma certa aversão, ele nunca permitiu em vida, e nem eu, nem meus irmãos, depois da morte dele, de ver seus poemas utilizados por partidos políticos. A gente breca sempre, porque ele dizia, a minha função é mostrar o problema social, e não mostrar a ideia de um ou outro político que vai fazer ou não aquilo, quer dizer, que de repente está usando aquilo para se autopromover, entendeu? A função dele era retratar os problemas sociais. Por exemplo, como é que ele viu, eu não sei se ele chegou a ver, mas deve ter visto, a encenação Morte e Vida Severina. Como é que ele se ajeitou? Olha, nós vimos essa peça, eu na época era interno na Suíça, e eu era extremamente rebelde e extremamente europeia. Eu não me imaginava voltando para o Brasil. Eu achava o Brasil um país exótico onde a gente passa férias. Né? Eu, se pudesse, morava em Barcelona. E aí, quando o pessoal do Tuca de São Paulo levou a peça no festival universitário lá para Nancy, eles foram me buscar no internato e me levaram para assistir, para passar uns dias com a juventude brasileira, para ver se eu me encantava pelo Brasil. Então, ele assistiu essa peça do meu lado e ele ficou incrivelmente emocionado. Ele ficou, eu acho que ele não imaginava a grandeza de Morte e Vida Severina. Até que ele... né? Morte e vida. Inclusive, é uma parte dele que ele já se aproxima do cordel, né, pela repetição de palavras. E também dos poemas medievais. Que é uma novidade. Exatamente. É porque ele sempre achou, ele gostava muito da poesia ibérica. Ele dizia que a poesia ibérica era completamente concreta, não era uma coisa abstrata de sentimentos. Então, ele era completamente fã do Góngora e do Lope Herrera e aquele maravilhoso Garcia Lorca e de todos eles, entendeu? Então, e ao mesmo tempo, quando ele escreveu Morte e Vida, ele escreveu por encomenda. Ele escreveu porque Maria Clara Machado queria montar um alto de Natal. E ele escreveu para ela. Só que era muito maior do que as possibilidades dela. Ela estava pensando mais
num Boi Burro a Caminho de Belém, entendeu? Que foi o que ela escreveu. Um negócio mais palatável, digamos assim. E ela não utilizou. Então, a proposta dele era falar para o público. Então, com isso, ele se inspirou muito no cordel, que ele lia na infância para os cortadores de cana, e se inspirou muito na poesia espanhola também, para ser mais palatável. Tanto que, quando chegava assim, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, essas pessoas todas, e diziam que adoravam Morte e Vida Severina, ele ria. Ele dizia, cara, mas eu não escrevi isso para você. Eu escrevi isso para a população. Para você, eu escrevi coisas mais sérias, né, mais difíceis. E o pessoal adorava. Ele nunca entendeu isso muito direito. Mas ele gostou. E eu vi ele muito emocionado. Quando aplaudiram durante mais de 10 minutos, em pé, mesmo sendo falado em português, com a legenda em cima do palco, ele ficou pasmo. Ele falou, gente, como é que pode? Ele ficou com vergonha, ele queria se esconder. A gente estava no balcão, então ele se sentiu mais resguardado. Ele não... E eu, com meus 18, 19 anos, olhava para aquele ser que não era meu pai. Aquele era o João Cabral mítico, que eu nunca tinha lido. Eu não conhecia, eu era muito rebelde, eu achava que tudo que pai faz é uma chatice. Foi quando eu quase aprendi de cor Morte e Vida Severina, porque me pegou, foi um soco no estômago. E foi o que me deu vontade de voltar para o Brasil. É muito bonito, aquela procura por uma vida melhor e, de repente, não é nada daquilo. Né? É muito bonito. O Cão Sem Plumas, ele escreveu, depois de ler numa dessas revistas que são distribuídas em consulados e embaixadas, que dizia, na época, em 48, 49, que o Cão Sem Plumas é meu gêmeo. Ele leu numa revista que a expectativa de vida na Índia, na época, era de 29 anos. E a expectativa de vida no Nordeste era 27. E ele ficou muito impressionado com isso. Ele falou, porque para a gente, a Índia era um lugar completamente miserável, completamente, era Calcutá. O mundo não tinha muita noção da Índia moderna, digamos assim. Então ele ficou impressionadíssimo. E aí nasceu o Cão Sem Plumas. Eu acho que ele começou a ver a realidade social do que era o Recife, no caso. O Cão Sem Plumas é ali nas favelas do Beberibe, né? Realmente chocante, né? Até a cadência e tudo, você nota aquela sofrência do Rio que realmente mostra o sofrer do nordestino, né? Principalmente do ribeirinho ali. Mas, ele teve uma paixão incontrolável pelo Rio Capibaribe, porque ele era de família de senhor de engenho. Então, na primeira infância, ele morou em 3 ou 4 engenhos da família dele, todos na beira do Capibaribe. Ele nasceu no Recife, na beira do Capibaribe. E na Revolução de 30, o pai dele voltou para o Recife e eles foram morar na Jaqueira, na beira do Capibaribe. Então, ele tem uns poemas que diz que ele compara o Rio Capibaribe a um jornal que ele lia todo dia, vendo as coisas passarem pela correnteza do rio. A vida dele toda se pautou no Rio Capibaribe. O Rio Capibaribe deu a régua e o compasso dele, como diria Gilberto Gil. Mas, olha, eu li que, para o Antônio Carlos Sequim, o livro que mais encantou foi Sevilha Andando. E não tem nada do Brasil, nada de Pernambuco, nem de Brasil, é só Sevilha. Só Sevilha. Sevilha era a paixão da vida dele. Sevilha tinha o rio Guadalquivir, que ele gostava muito também. Ele era chegado ao rio. Na Suíça, a gente também morava na beira do rio, sabe?
E Sevilha fascinou ele, porque ao mesmo tempo que é um clima seco e árido, Andaluzia é bastante seca, tinha os ciganos que encantaram ele com o seu ritmo, com o flamenco, com as mulheres. Ele achava as mulheres ciganas as mulheres mais bonitas do mundo. A cigana andaluza, né? A cigana morena, de nariz azul. Até meio sensuais também, né? São muito sensuais, a dança é muito sensual, sem ser chorosa. Ele tinha muita prevenção contra o lirismo. E o flamenco é tudo menos lírico. Ele é trágico, mas ele não é lírico. As pessoas não choram de amor, elas morrem de amor. O Sequim fala que ele esconde um pouco do lirismo quando ele fala, que ele deixa transparecer a Sevilha como mulher. Exatamente. Ele mostra o que Sevilha era para ele. É o que Sevilha era para ele. E tem um poema dele, que eu acho que está nesse livro, que chama Crime na Calle Relator, que quando eu li, eu não sei, foi publicado como um livro diferente, mas eu acho que nessa edição da Alfaguara eles botaram junto. O Crime na Calle Relator é um poema narrativo de uma menina que a avó acabou de morrer, e a menina perguntando se a culpa era dela, porque ela deu caçalha para a avó. Caçalha é a cachaça lá deles, porque a avó queria tomar a caçalha e ela achou que a avó tinha o direito de tomar a caçalha dela. E a avó morreu, ela falou, mas minha avó morreu sorrindo. E esse poema, quando eu li, eu fiquei pasma. Eu olhei para a cara dele, eu me lembro, eu estava na copa da casa dele, lendo um livro. Eu olhei para a cara dele e falei, papai, você conseguiu escrever um livro em andaluz. Ele é com palavras em português, mas ele tem assim, a batida, o ritmo do andaluz falando, que é um espanhol com outra batida. É um espanhol com tempo diferente do espanhol convencional. E ele ficou meio sem graça quando eu falei isso. Ele não gostava que eu, pelo menos, eu acho que os filhos falassem alguma coisa da poesia dele. Porque ele já velhinho, ele me pedia para ler. E eu lia para ele. E foi quando eu comecei mais a me enfronhar na poesia dele. E eu fiquei completamente encantada. E teve uma hora que eu falei assim, pai, você escreve para... Né? Aí ele ficou sem graça e falou assim, minha filha, policia a sua linguagem. Eu falei, pai, não dá. Você escreve muito, cara. É muito mesmo. Ele ficou contente, mas ele ficou meio inibido também. Ele não estava acostumado a ser, digamos... Ele não era muito a favor de elogios, né? Ele era mais reguardado. Eu acho que ele era. Elogios de terceiros, ele podia fingir que não era, mas ele gostava. Ele era terrivelmente vaidoso. Tá? Ele era de vaidade contida. Ele não era aquele vaidoso, ele era elegantíssimo. Você vê fotos dele sempre impecável. Agora, ele não era daquela vaidade de usar um óculos diferente ou cortar o cabelo. Não, era uma elegância sóbria. Clássica. Mas filhos dele, porque lá em casa a gente sempre leu muito. Ele nunca se meteu nas leituras dos filhos. Ele, no máximo, aconselhava um livro ou outro, e nunca de poesia. Na adolescência, ele aconselhava a gente a ler livro de história, romance histórico. Sabe, a única vez que ele, já um dia querendo se desfazer de uns livros, que ele me deu uma série de livros do Jacques Prévert. Foi a primeira vez que ele botou poesia na minha mão. Mas, inclusive, já era de um surrealismo que ele não... Sabe, ele não... Agora, ele nunca se meteu, ele achava ótimo que eu escolhesse minhas leituras, que geralmente não coincidiam com as dele. Às vezes ele ria de mim, dizia, você está lendo fulaninho? Mas que absurdo, não sei o quê. Sabe, eu não dizia nada. Eu botei ele para ler história em quadrinho. Para ler Asterix e Obelix. Isso está no livro, inclusive.
sabe? Ele lia escondido, porque ele dizia, isso é subliteratura. Aí pegou e foi no banheiro ler. E eu flagrei isso aí. Eu falei, lendo subliteratura, pai? E ele meio assim. Mas olha, ele engraçado, eu passei por isso, porque meu pai também ficou cego, ele teve glaucoma e ele foi perdendo a visão aos poucos. É uma sensação, é uma coisa terrível. E eu faço ideia como é que ele deve ter sofrido. Para ele, não, inclusive teve uma vez que eu falei para ele, eu falei, pai, você nunca mais criou nada. Dita para mim que eu escrevo para você. Não é a mesma coisa. Aí ele respondeu, não dá, porque quando eu escrevo, eu gosto de ver o desenho do poema no papel. Eu não sou bom de ouvido, eu sou bom de visão. Ele dizia então, que escrever ele ficou só com a visão periférica. Era um ofício pesado, né? Era um ofício pesado escrever. Era só transpiração. Inspiração, não. Diz que ele não gostava de ter inspiração. Não, mas isso é onda dele. Isso é onda dele. Inspiração existia, quer dizer, esses papeizinhos que ele tirava do bolso e escrevia, ali era inspiração. Mas aquelas duas palavras que ele escrevia ali iam virar um poema. Aí entrava a transpiração. Aí ele ia trabalhar esse poema à exaustão. Ele ia cortar, ele ia modificar, e cada edição nova, Sequim sabe muito disso, Sequim trabalhou em cima dos poemas dele desde as primeiras edições. Toda vez que reeditava um livro dele, vinha diferente. Ele mudava uma palavra, mudava uma pontuação, sabe? Ele nunca estava satisfeito. Se chegasse na mão dele, ele ia ler de uma maneira crítica. Exigentes, as pessoas exigentes consigo mesmo são assim, estão sempre consertando, né? Exatamente. Porque ele dizia, depois que está publicado, o livro não me pertence mais. Ele pode ser usado da maneira que for. Eu tenho uma amiga que é compositora e que usou alguns versos dele numa música, e ela é compositora de música nordestina mais para forró, quer dizer, o ritmo é completamente outro. E eu achei que ele fosse se chatear com ela. E não, ele achou ótimo. Ele falou, não, isso não é mais meu, eu já fiz. É como botar um filho no mundo, entendeu? Eu estou aqui com uma frasezinha dele, que é escrever é estar no extremo de si mesmo. Ele dizia isso. É que nem dançar flamenco. A vida não se resolve com palavras. São frases assim, pesadas, que fazem com que a gente reflita muito. Aquela do galo sozinho no péssimo amanhã, essa eu acho maravilhosa, espetacular. Não, ele tinha uma capacidade absurda, que é difícil, eu estou escrevendo agora e vejo como é difícil, de dizer exatamente o que ele queria em duas palavras, de conseguir a concisão perfeita. Ele não era um cara de grandes imagens e tal, agora ele dizia, de repente, duas palavras, tipo o cão sem plumas. Né? Sabe? O cão sem plumas é o cão de rua, é o cão que não tem dono, entendeu? Agora, o cão sem plumas é uma imagem que bate em você e você, epa. Ele é... Logo. Olha... o seu pai você deve ter muito orgulho, né? Eu acho que quando você era jovem, talvez você não tenha tido a dimensão do que não tinha. Para mim, ele era o meu pai, um caretão que não deixava eu fazer nada. Eu achava que tinha que fazer, eu tinha que fazer tudo escondido. Agora, minha mãe era carioca e ele sempre foi mais aberto do que ela. Por exemplo, nos anos 80, quando a Mary Plant inventou mini-saia, eu passei um mês com uma saia que eu tinha, que tinha pouca roda, fazendo a bainha. Cada vez que eu vestia, eu diminuía 2 centímetros de bainha.
eles não repararem. Quando eu estava com a saia no meio da coxa, ele reparou. Ele olhou e falou assim, essa saia não está muito curta, não? Eu falei, pô, mas está feio? Ele falou, não, está bonito. Comentário da minha mãe. Nada mais feio do que joelho de fora. Entendeu? Carioca, né? Carioca sempre foi tão aberto, né? Não, mas não naquela época. Quando ela voltou, o primeiro biquíni que eu comprei, nossa, comprei escondido. Quando ela viu, ela ficou chocadíssima. E era um biquíni, não era desses biquínis que a gente vê agora, era um biquíni comportadíssimo. E meu pai só olhou e falou assim, ficou ótimo em você. Olha. Então, ele era mais aberto, era nesse sentido. Não, e ela também viveu muitos anos na Europa, né? O jeito europeu era bem diferente. Não, ela era muito brasileira. Ela não tinha o hábito de se misturar com os locais. Não. Eu nunca vi minha mãe com amigas espanholas, ou com amigas francesas, ou com amigas suíças. Ela se relacionava com os amigos brasileiros. Ele é que era mais, até por causa do cargo dele, ela passava a vida a escrever cartas, porque ela era bandeirante, e era uma sumidade nas bandeirantes do Brasil. Ela foi o papa das bandeirantes do Brasil. Então, ela escrevia cartas, entendeu? Ela sempre viveu com a cabeça aqui. E ela perdeu essa revolução dos anos 60, ela estava lá. Então, ela viveu essa revolução lá. Mas na cabeça dela, aqui era diferente. Entendeu? Eu acho que foi isso. Ela pintou uma defasagem, digamos assim. Quando a gente chegou de volta, ela brigava comigo algumas palavras que ela não admitia. Por exemplo, esculacho. Ela dizia, não use essa palavra horrorosa. Eu dizia, mãe, isso não é palavrão, isso é gíria. Esculhambação, ela não reclamava, mas esculacho, ela tinha um troço. Essa era a minha mãe. Do que ele. Ela era. E ele, agora, quem educou a gente foi ela. Ele não se metia. Ele assinava boletim depois que ela vinha e dava bronca. Ou não, com meus irmãos não. Mas comigo era a bronca certa, porque era sempre nota no vermelho. Né? Tirando redação e matemática, álgebra e tal, o resto, quando tinha que estudar e decorar, não conte com latim. Latim me deixava doida. Aí ela brigava comigo. E depois que ela brigava comigo, ela dava o boletim para ele assinar. Era ele que assinava. Mas ele nem olhava. Ela já tinha olhado. Entendeu? Eu sei o que tinha que fazer. Era filho, criação de filho é responsabilidade da mãe. Mas olha, eu conheci a tua terra, Barcelona. Eu amei Barcelona. Sevilha. Não é? Barcelona é maravilhoso. Eu amanhecia na Rambla. Foi espetáculo. Aliás, eu tinha um pouco de dificuldade, porque o espanhol é um pouco diferente do resto, né? De Madrid. Não, é catalão. Lá é catalão, não é espanhol. Eu tinha um pouco de dificuldade. Morreu, porque na época do Franco, eu não aprendi catalão por causa disso, porque na época do Franco, era proibido falar catalão. Você tinha que falar espanhol. Ele queria unificar a Espanha, porque os catalães sempre foram separatistas. Na época que o rei entrou, o catalão, eles mostraram que era uma língua, que tinha gramática, tinha literatura, tinha tudo. Porque o catalão era uma língua que se falava em família e escondido. Você não podia falar catalão na rua. Não existia professor de catalão. Eu entendo catalão porque eu ouvia meus amigos falando. E assim, catalão, para entender catalão, se você sabe espanhol, francês, português e tem noções de italiano, você joga isso tudo no liquidificador, bate e sai catalão. Entendeu? Eu pedi para falar espanhol, por favor. Eles falam também. A última vez que eu estive em Barcelona, eu fiz que nem você, eu passava meus dias, eu não ia mais em pontos turísticos, porque eu já conhecia todos. Eu voltei só ao Parque Güell, porque é o Parque Güell. Né? Agora, eu passava os dias na Rambla tomando chopp, ou vinho, e comendo sanduíche de tortilha.
que é o que me lembrava aquele tempo, entendeu? E eu tive que buscar um adaptador de tomada para carregar a minha câmera. Na época nem tinha celular para carregar a minha câmera, e a tomada lá é diferente. Aí eu fui numa loja e pedi em espanhol para a garota um adaptador. Ela me respondeu em catalão e eu entendi. Aí eu respondi para ela em espanhol e ela me respondeu de novo em catalão. E eu saí com o meu adaptador. E fiquei orgulhosíssima. Fiquei orgulhosa. Eu falei, gente, eu entendo catalão, isso é um barato. Porque dá. Agora, voltando a Sevilha, o Antônio Carlos Sequim, ele fala que seu pai talvez tenha querido guardar a imagem do lugar que ele mais amou durante a cegueira dele. Por isso que ele fez... Isso foi o último livro mesmo, né? Se bem que agora você está... mas eu não estava cego ainda. Ele ficou cego depois que minha mãe morreu. A cegueira dele, inclusive, Freud, eu acho que Freud explica. Entendeu? Ele ainda via. Ele ainda consegue... Quer dizer, Sevilha andando... E andando Sevilha, ele fez muito, porque aí pintou a Marli na vida dele, e ele ficava zangado comigo, porque ele dizia, ai, a Marli parece uma cigana. E eu dizia para ele assim, pai, falta o salário. E ele ficava sério, ficava calado, né? E ele, ali, eu acho que ele, porque eu acho que o artista, ele fala de dentro para fora, ele põe para fora coisas que ele já digeriu. Então, a Sevilha que tinha ficado na cabeça dele, porque ele nunca mais voltou lá. Ele voltou lá já depois de Sevilha andando uma vez e voltou tristíssimo, dizendo que Sevilha não era mais o que tinha sido. Entendeu? Porque, claro, Sevilha cresceu como todas as cidades do mundo. Agora, se você teve problema com catalão, se você chegar em Sevilha e ouvir o pessoal falando, eles falam espanhol, mas você tem que acostumar o ouvido, não é assim não. Eu era proibida no colégio de falar em andaluz, porque é um sotaque que elas achavam que era sotaque de... Eu estudava em colégio de freira, daqueles bem horrorosos, e elas acharam que isso era sotaque de povo, sabe? Não era sotaque de uma aristocrata. A única plebeia no colégio era eu, entendeu? E elas achavam que isso não era um sotaque... Enfim, era um sotaque de plebeu demais. E brigavam comigo. Mas não tiraram a cabeça, não. Eu hoje perdi o sotaque. Mas... Você é incrível, gente. Nota perfeitamente. Você pode não querer, mas a gente nota perfeitamente a influência do seu pai. Ah, com certeza. Esse fazer seu, pelo que eu pude ver, e pelo que a gente conversa, a sua maneira de apresentar as coisas. Vou te contar, adorei você, Inês. Foi um prazer. Meu pai, ele me usava, mamãe ficava zangada. Ele me usava muito como porta-voz dele, no sentido de que eu acho que a gente pensava muito parecido. Eu acho que eu penso muito parecido que ele. Agora, ele era um diplomata, ele era introspectivo, ele não falava. E como eu sou muito extrovertida, quando eu vejo, já falei. Aí lá dentro ele achava graça, aí ele mandava eu repetir para as pessoas. E minha mãe brigava com ele, dizia, João, ela não precisa de ajuda para ser desse jeito. Ela já é assim, deixa, não dá corda, não. Você está queimando ela, entendeu? Porque ele achava uma graça danada. Agora, eu acho que genética existe, né? Eu acho que genética e a criação que você teve. Quer dizer, meus filhos ainda são assim. Meu filho, com 2 anos e 2, 3 meses, sabia falar helicóptero. E falava certo. Porque uma vez ele falou pocó-pocó, e a gente riu, e ele chegou para mim e falou assim, como é que fala aquilo que voa? Aí eu falei, helicóptero. Daqui a pouco eu olhei para ele estava sentado no cantinho assim, helicóptero. Helicóptero.
Entendeu? Meus filhos nunca admitiram falar errado, meus irmãos nunca. Até meu irmão caçula, que é um cara que nunca estudou no Brasil, ele fala impecável, ele não erra tempo de verbo, ele não erra concordância, e ele não é um cara, digamos assim, letrado, intelectual, ele é mais, enfim, mas ele não erra, porque eu acho que é isso que a gente ouve a vida inteira, né? Eu acho que pega. Realmente, é isso aí, a gente é fruto da nossa vivência do lar, né? É isso aí. Claro, do meio. Depois vem a sociedade, mas primeiro o meio mesmo é o lar. Por exemplo, eles nunca disseram para nenhum de nós, eles nunca aconselharam a ler. Mas quando teu pai está sempre lendo, quando tua mãe está sempre lendo, para você ler faz parte do teu dia a dia. Você não admite muito não ler. Entendeu? Eu não me lembro do meu pai me contando história, ou comprando um livrinho para mim. Quem comprava era minha mãe. Agora, quando eu ficava doente, eu ganhava um livrinho por dia. Entendeu? Eles não mandavam, mas jogavam lá para eu ver. Então, e a gente aprende assim, né? Eu me lembro até hoje o orgulho que eu senti na primeira vez que eu li. Eu aprendi a ler muito cedo, com 5 anos, uma coisa assim. E o primeiro livrinho infantil que eu li inteiro, de ponta a rabo, sem ninguém precisar contar para mim. Eu lembro do nome, eu lembro das ilustrações. Chamava O Vento Levou o Balão da Joaninha. E quando eu acabei de ler aquilo, eu fiquei assim fascinada de ver a capacidade que alguém tinha tido de me contar uma história e de eu absorver essa história sozinha, sem precisar de intermediário. Isso foi um orgulho para mim, nossa, para eu não esquecer até hoje. Há quase 70 anos depois. Realmente, marcou. Marcou muito. Isso, olha, Inês, vamos terminando. Eu espero que você venha para a nossa feira literária, né? Pelo menos é virtual, mas... Olha, se estiver com as 2 doses eu já estou, mas com a dose de reforço eu vou. Senão, eu estou de quarentena. Eu já tenho 2, mas eu sei que deu reforço agora, né? Pois é. Então, se em outubro eu já tiver... Porque eu tomei a 2ª dose atrasada. Porque eu estava fora do Rio de Janeiro e não quis tomar, porque eu estava numa cidade pequena. E eu pensei assim, se eu for tomar a vacina aqui, eu estou tirando a possibilidade de uma pessoa local tomar a vacina. E ela precisa mais do que eu. Então, eu esperei para tomar no Rio. Então, a 2ª dose eu tomei em julho. E eles estão dizendo que depois da AstraZeneca tem que esperar 6 meses para a 3ª dose. Então, eu não sei como... Eu também para tomar a 3ª dose. Eu tomei a Coronavac. E a Coronavac não é aceita na Europa. Então, eu quero viajar, eu quero ir a Portugal, eu vou ter que dar um jeito de tomar a 3ª dose da Pfizer. Ou da Coronavac, né? Eu tomei Coronavac. Vamos ver. Eu vou esperar. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Eu acho também. Eu tomei a AstraZeneca porque foi a que pintou para mim. No dia que eu fui vacinar, era a que tinha lá. Aí eu tomei. Então, na 3ª dose, eu vou tomar a que tiver à disposição no dia que eu tiver que tomar. Eu não vou ficar correndo atrás de vacina certa. Eu quero vacinar. É isso aí. Importante, né? Olha. Tá. Legal. Você quer que eu te leia aquele texto? Eu quero. Você fala do jacarezinho? Da tomada. Peraí, eu vou pegar. Eu amei o texto, Inês. Tá aqui. É curtinho, ó. Curtinho. Meus textos, todos os meus textos são curtinhos. Eu estou fazendo agora um exercício para romancear. Eu também para conseguir ser um exercício enorme para escrever mais. Eu sou telegráfica. Eu também. Então, vamos lá.
Esse fala da invasão do Jacarezinho. Eu não sei se vocês ouviram aí, que a polícia entrou na comunidade e fez horrores. Então, vamos lá. Acordo com uma explosão. Uma granada aqui perto. Corro para junto da mamãe e nos escondemos debaixo da mesa. Ela me disse que é mais seguro. Um homem, não sei quem é, entra correndo, se agacha e encara a mamãe. Se contar para alguém que estou aqui, apaga as duas. A mãe, apavorada, me abraça forte. O homem some no meu quarto. Lembro do meu unicórnio que ficou em cima da cama sozinho. Deve estar com medo, como eu. Onde está o bandido? Vi como entrou aqui. A mãe, sem coragem de falar, olha em direção ao quarto. O policial vai atrás do cara. Não sei se falam alguma coisa. Ainda estou pedindo a Jesus que proteja o unicórnio. Ouço um tiro. As paredes tremem, escondo o rosto no colo da mãe. Bandido safado, menos um para fazer história. É o que ele diz. Antes de sair, aconselho a mãe. Acho melhor consertar o trinco. Nunca se sabe quem pode entrar por essa porta. E as botas pesadas se afastam. Ele vai embora, puxando o bandido pelas pernas. Deixa um rastro de sangue para trás. Ouço risos e vivas do lado de fora. Me encolho mais. Quando ele sai e os tiros diminuem, horas depois, corro para o quarto. Levo um susto. Sangue espalhado nas paredes, no chão e até no teto. E meu unicórnio, tão lindo, morreu afogado. Parabéns. Vou aguardar. Pode sair, me avisa. Foi em cima de uma foto, uma notícia da morte do bandido no quarto de uma menina. E a foto era sangue para tudo quanto era. Foi uma coisa pavorosa. Foi forte. E o texto ficou forte e bem assim, enxuto. É só o que interessa. Só o importante. Só o que interessa. Essa é a proposta. Parabéns. Quando sair o livro, por favor, me avise. Tá bom? Tudo bem. Se eu conseguir a minha editora, você vai ver no jornal. Porque é a editora do meu pai. Então, eles divulgam, como eles divulgaram o que vem ao caso. Uhum. Entendeu? Agora, se não, eu te aviso. Tá bom. Pode deixar. Tá bom. Olha, e obrigado. Um abraço grande. Obrigado pela entrevista. Igualmente. Tchau, abraço. Tchau, outro.